Capítulo 5. Investindo na renda fixa. O mercado financeiro é um ambiente onde pessoas, empresas e governos negociam recursos financeiros. Nele existem diversas opções de aplicações, cada uma com suas características e objetivos. Didaticamente, podemos dividir os investimentos em duas grandes categorias: renda fixa e renda variável. Neste capítulo vamos focar na renda fixa, que é a base para quem busca segurança e estabilidade. A renda fixa é um dos pilares mais importantes para quem busca segurança e estabilidade financeira. Ela funciona como uma base sólida para construir um patrimônio, especialmente para quem está começando a investir ou prefere evitar riscos maiores associados a outros tipos de investimento. Em termos simples, a renda fixa é uma modalidade de investimento em que você empresta seu dinheiro a uma instituição, como um banco ou governo, e em troca, recebe uma remuneração previsível, geralmente baseada em uma taxa de juros. Esse tipo de investimento tem uma longa história no Brasil, onde surgiu como uma forma de financiar projetos públicos e privados. E hoje é uma das principais ferramentas para proteger e multiplicar o dinheiro dos investidores. No cenário internacional, a renda fixa também é bastante comum, mas cada país tem suas particularidades. No Brasil, por exemplo, os investimentos em renda fixa são fortemente influenciados pela taxa básica de juros, conhecida como Selic, que é definida pelo Banco Central. Em outros países, como os Estados Unidos, os títulos do Tesouro são referências importantes para os investidores. Essa contextualização é importante porque ajuda a entender por que a renda fixa no Brasil é tão atrativa, especialmente em momentos de juros altos. Agora, você pode estar se perguntando: qual a diferença entre renda fixa e renda variável? Enquanto a renda fixa oferece uma previsibilidade maior nos retornos, a renda variável, como ações e fundos imobiliários, pode trazer ganhos maiores, mas com um risco mais elevado. Essa diferença é crucial para entender a importância de diversificar seus investimentos, como sugere o título deste e-book. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. No decorrer desta obra falaremos mais sobre a renda variável, mas, por enquanto, vamos nos concentrar na renda fixa, que é a porta de entrada do mercado financeiro para muitos investidores. A renda fixa é especialmente recomendada para quem busca segurança financeira. Ela é ideal para quem não quer se preocupar com grandes oscilações no valor do investimento e prefere saber, de antemão, quanto vai receber ao final do prazo. Isso não significa que ela seja livre de riscos e de possíveis oscilações, mas, em geral, é uma opção mais conservadora e estável. Existem diversas modalidades de investimentos em renda fixa, e aqui vamos focar nos principais e mais comuns: a poupança, os CDBs, certificados de depósito bancário, e o Tesouro Direto. Além dessas, há também outras opções mais avançadas como LCIs, LCAs, debêntures e fundos de renda fixa, que são um pouco mais complexas e não serão abordadas em muitos detalhes no nosso e-book. Estes últimos são interessantes para quem já tem mais experiência no mercado financeiro, mas, para quem está começando, é melhor focar nos três primeiros. Um fator importante que influencia os investimentos em renda fixa é a taxa de juros, especialmente a Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira e serve como referência para diversas aplicações financeiras. Quando a Selic está alta, os investimentos em renda fixa tendem a render mais, pois as taxas de remuneração acompanham esse indicador. Atenção, frise bem essa informação, pois ela será muito importante quando você compreender melhor o que é a renda fixa e também entender de forma um pouco mais profunda sobre a renda variável. Por outro lado, quando a Selic está baixa, os rendimentos também caem. Além disso, é importante lembrar que a maioria dos investimentos em renda fixa são tributados pelo imposto de renda, o que pode afetar o retorno líquido. Por isso, é sempre bom calcular quanto você realmente vai receber após os descontos. Agora que já entendemos o básico, vamos aprender mais sobre as principais opções de renda fixa: a poupança, os CDBs e o Tesouro Direto. A poupança é a opção de investimento mais conhecida e acessível para a maioria das pessoas. É uma aplicação simples, onde você deposita seu dinheiro em uma conta e recebe uma remuneração mensal baseada na taxa Selic. Atualmente existem duas regras para a poupança: a poupança nova, que rende 70% da Selic mais a taxa referencial, e a poupança antiga, onde os depósitos feitos antes de maio de 2012 seguiam uma regra de rentabilidade mais favorável do que os depósitos feitos após essa data. Apesar de ser segura e fácil de usar, a poupança tem suas desvantagens, como perder para a inflação em alguns momentos e render menos do que outros investimentos, como os CDBs e o Tesouro Direto.
No entanto, ela pode ser útil no dia a dia, especialmente para separar o dinheiro que será usado em um curto prazo. Imagine uma pessoa que recebeu seu salário no início do mês e separou R$ 300 na poupança para pagar alguma conta importante que ela teria no dia 20 do outro mês, evitando gastar esse dinheiro com outras coisas. Apesar de não render muito, a poupança cumpre bem essa função de guardar dinheiro para despesas imediatas ou de períodos de tempo relativamente curtos, em especial no mesmo mês ou dentro de um período de poucos meses. Uma alternativa moderna à poupança são as contas digitais, que oferecem rendimentos diários e isenção de taxas. Essas contas são uma boa opção para quem quer manter o dinheiro disponível, mas ainda pretende obter um rendimento melhor do que a poupança tradicional. Outro investimento muito popular em renda fixa é o CDB, ou Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um título emitido por bancos, onde você empresta seu dinheiro para a instituição e recebe uma remuneração em troca. Ele pode ser uma ótima alternativa à poupança, especialmente para prazos mais longos. No entanto, é importante ficar atento ao risco de crédito, que é a possibilidade de o banco não conseguir pagar o valor devido. Para minimizar esse risco, existe o FGC, Fundo Garantidor de Créditos, que protege o investidor em caso de falência do banco, cobrindo até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. O FGC é uma espécie de seguro para o seu dinheiro. Ele garante que mesmo que o banco onde você investiu quebre, você receberá de volta até o valor limite mencionado. Isso traz uma segurança extra para quem investe em CDBs, especialmente em bancos menores, que podem oferecer taxas mais atrativas. Ao investir em CDBs, é necessário observar alguns fatores, como o tempo de resgate e a taxa de rentabilidade. O ideal é optar por CDBs que paguem pelo menos 100% do CDI e tenham liquidez diária, garantindo acesso ao dinheiro sempre que necessário. A liquidez é um conceito fundamental no mundo dos investimentos e refere-se à facilidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro sem perda significativa de valor. Em outras palavras, é a capacidade de você resgatar seu dinheiro de forma rápida e sem complicações quando precisar. A liquidez é importante porque no dia a dia imprevistos podem surgir, e ter acesso imediato ao seu dinheiro pode fazer toda a diferença. Imagine, por exemplo, uma pessoa que guardou suas economias em um cofrinho físico. Ela acumulou uma quantia razoável ao longo do tempo, mas quando precisou do dinheiro para cobrir uma despesa emergencial, como uma despesa inesperada com a escola de sua filha, teve dificuldades para acessar o valor guardado. Além de precisar quebrar o cofrinho, ela pode ter perdido tempo e oportunidades de resolver o problema rapidamente. Agora pense em outra pessoa que optou por guardar seu dinheiro em um CDB com liquidez diária ou na poupança. Em uma situação de emergência, ela poderia resgatar o valor necessário em poucos cliques, diretamente pelo aplicativo do banco, sem burocracias ou atrasos, independentemente de onde ela estivesse. Essa facilidade de acesso ao dinheiro é justamente o que a liquidez proporciona. É importante ter um propósito claro e usar essa reserva com sabedoria. Investimentos com alta liquidez, como CDBs de liquidez diária ou a poupança, permitem que você mantenha seu dinheiro rendendo, mas com a tranquilidade de saber que ele estará disponível sempre que você precisar. Portanto, ao escolher onde investir, é essencial considerar a liquidez do ativo, especialmente se você precisa de flexibilidade para lidar com imprevistos ou despesas inesperadas. Já o CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa de juros utilizada pelos bancos quando eles emprestam dinheiro uns aos outros por curtos períodos, geralmente um dia. Essa taxa é muito importante no mercado financeiro porque serve como referência para diversos investimentos, especialmente os de renda fixa, como CDBs. O CDI é considerado um indicador seguro e confiável, já que reflete o custo do dinheiro entre as instituições financeiras, e sua taxa costuma ser muito próxima da Selic, a taxa básica de juros da economia. Quando você investe em um CDB que paga 100% do CDI, significa que o rendimento do seu investimento acompanhará essa taxa. Por exemplo, se o CDI estiver em 10% ao ano, seu CDB renderá 10% ao ano, antes de descontar o imposto de renda e outras taxas se houver. Investir em CDBs que pagam pelo menos 100% do CDI é importante porque garante que seu dinheiro estará rendendo de acordo com um dos principais indicadores do mercado, oferecendo um retorno competitivo e seguro. Além disso, ao escolher CDBs com essa rentabilidade, você evita aplicações que podem render menos do que a média do mercado, como a poupança, que atualmente rende apenas 70% do CDI.
Portanto, optar por CDBs que pagam 100% do CDI ou mais é uma forma inteligente de garantir que seu dinheiro esteja trabalhando de forma eficiente, com um bom equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Bancos digitais costumam oferecer CDBs com taxas mais atrativas e liquidez diária, diferenciando-se dos bancos tradicionais que geralmente impõem mais restrições e taxas. Os bancos digitais também permitem que o investidor gerencie seus investimentos de forma mais prática e econômica. No Brasil, algumas das principais instituições digitais incluem Nubank, C6 Bank, Banco Inter e Banco Original. Outro investimento importante em renda fixa é o Tesouro Direto, que é considerado o mais seguro do país, pois é emitido pelo governo federal. O Tesouro Direto pode ser dividido em 3 tipos principais: Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+. Cada um deles tem características diferentes e atende a objetivos específicos. O Tesouro Selic, por exemplo, é uma ótima opção para reserva de emergência, pois oferece liquidez diária e acompanha a taxa Selic, protegendo o investidor da inflação. O Tesouro Pré-fixado oferece uma taxa de juros fixa no momento da compra. Ele pode ser útil para quem deseja previsibilidade, mas também apresenta riscos se a taxa Selic subir. Além disso, há a possibilidade de usá-lo para a estratégia de marcação a mercado, conceito mais avançado que não será abordado em detalhes neste e-book. Essa estratégia funciona da seguinte maneira: se as taxas de juros da economia subirem após você comprar o título, seu investimento pode valer menos no mercado, pois novos investidores preferirão títulos com juros mais altos. Isso significa que se você precisar resgatar o dinheiro antecipadamente, pode receber um valor menor do que investiu, mesmo que, ao segurar até o vencimento, receba exatamente o combinado inicialmente. Por isso, essa estratégia é mais indicada para investidores experientes, que entendem os movimentos da taxa Selic e sabem calcular o momento certo de comprar ou vender. Quem opera sem conhecimento pode sofrer perdas significativas, especialmente em períodos de alta volatilidade. Imagine, por exemplo, alguém que comprou R$10.000 em tesouro pré-fixado a 10% ao ano, mas precisa vender quando a taxa do mercado sobe para 12%. Nesse caso, o título dela valerá menos, pois os compradores exigirão um desconto para compensar a taxa mais baixa. Por isso, para quem está começando, o ideal é focar no objetivo original da renda fixa, segurança e previsibilidade, mantendo os títulos até o vencimento sempre que possível. Por fim, o Tesouro IPCA+ combina uma taxa fixa com a variação da inflação, garantindo que o investidor preserve o poder de compra ao longo do tempo. Mesmo investindo pequenas quantias, é possível obter bons retornos no longo prazo. Para entender melhor esse conceito, vamos imaginar um exemplo fictício onde alguém que invista R$60 por mês durante um período de 5 anos. Considerando, por exemplo, uma taxa fixa de R$3.600, ou em outras palavras, R$60 durante 60 meses, isto é, 5 anos. Esse investimento poderia render um valor aproximado entre R$4.500 e R$5.000 ao final do período. Caso ela tivesse investido esse mesmo valor por mês na poupança, ela teria na sua conta algo em torno de R$4.186 ao final de todo este período. À primeira vista pode até parecer pouco, mas lembre-se que foi investido apenas R$60 por mês. Caso o montante investido mensalmente fosse maior, essa diferença seria ainda mais significativa. Vamos agora para um novo exemplo, dessa vez com alguém que resolveu investir R$300 por mês durante o mesmo período de 5 anos. Seguindo a mesma lógica, veja como ficaria o valor final em cada tipo de investimento. Caso você esteja apenas ouvindo o áudio, deixei no YouTube como ficou essa tabela para você. Pause o vídeo e analise ela com atenção. Continuando. Como você pode ver, a diferença entre os investimentos aumenta bastante quando o valor mensal investido é maior. Isso mostra como pequenas decisões podem ter um grande impacto no longo prazo. Com R$300 por mês, a pessoa poderia ter um valor final significativamente maior, que poderia ser usado para uma viagem, a entrada em um imóvel ou até mesmo para começar a investir em renda variável. Vale lembrar que esses valores são apenas uma estimativa, pois o rendimento final depende de diversos fatores, como a taxa de juros no momento da compra do título, a inflação acumulada ao longo dos anos e eventuais mudanças na política econômica. Para ter uma projeção mais precisa, é recomendável utilizar calculadoras financeiras disponíveis em plataformas como o site do Tesouro Direto ou em ferramentas especializadas em investimentos.
Essas calculadoras permitem simular diferentes cenários, considerando aportes mensais, taxas de juros e prazos, o que facilita o planejamento e a visualização do valor resgatado no futuro. Vale destacar que o Tesouro IPCA+ é um investimento de longo prazo, cuja principal vantagem é a proteção contra a inflação, garantindo que o poder de compra do seu dinheiro seja preservado ao longo do tempo. No entanto, o Tesouro IPCA+ pode dar a impressão de que o investidor está perdendo dinheiro no curto prazo, pois a valorização real ocorre no vencimento. Existem duas versões do título, uma que paga juros periódicos e outra que entrega todo o rendimento no final do prazo. O tempo de resgate dos investimentos impacta diretamente no retorno final. Quanto maior o prazo, maior o rendimento potencial, mas também maior o risco de imprevistos ao longo do tempo. Por isso, períodos de até 5 anos costumam ser recomendados para equilibrar risco e retorno. Antes de continuar falando sobre os investimentos, vale a pena abordar dois conceitos que para nós serão muito importantes a partir de agora. Uma carteira de investimentos, ou apenas carteira, é como uma caixinha onde você guarda diferentes tipos de ativos, sejam eles de renda fixa ou variável. A ideia é que ao diversificar, você reduza os riscos e aumente as chances de obter bons retornos. Vamos criar um exemplo fictício para ilustrar isso. Imagine uma pessoa que tem R$ 10.800 guardados. Ela alocou esse dinheiro da seguinte forma: R$ 2.000 no CDB de 100% do CDI com liquidez diária, que será utilizado como reserva de segurança. R$ 1.200 no Tesouro IPCA+, que será usado para proteger o dinheiro da inflação e obter um retorno um pouco maior no longo prazo. R$ 3.000 em ações de diferentes empresas, que terão foco em obtenção de dividendos e crescimento das empresas. R$ 3.200 em FIIs de diferentes empresas, que serão utilizados para receber uma pequena renda estável no decorrer de cada mês. R$ 1.400 no caixa, esse valor também estará guardado no CDB de 100% do CDI, mas será utilizado como caixa. Veja como ficou o exemplo da carteira de investimentos que criamos em forma gráfica. Caso você esteja apenas ouvindo ao conteúdo, pause o vídeo novamente e veja como ficou o gráfico que foi colocado para você. Continuando. No gráfico apresentado e em algumas das explicações serão citados termos que não estudamos ainda, como ações, FIIs, ETFs e outras coisas, mas não se preocupe com isso no momento. Observe que quando utilizamos o gráfico fica muito mais fácil de se perceber como foi alocada cada coisa. Caso houvesse alguma mudança brusca aqui, como por exemplo, se fosse colocado mais R$ 2.000 em ações e outros R$ 2.000 nos FIIs, observe como houve uma grande discrepância em relação à alocação dos ativos, se comparado ao gráfico anterior. Esse novo gráfico também está aparecendo para você no vídeo. Quando utilizamos gráficos, fica muito mais fácil perceber quando algum valor está ficando desproporcional em relação aos outros. Imagine que você definiu uma certa divisão para sua carteira justamente para equilibrar os riscos e oportunidades. Se uma parte crescer demais sozinha, como no exemplo de agora em que a soma das ações e FIIs na alocação da carteira subiu de 57,4% para 68,9% da carteira, pode ser que você fique mais exposto ao risco do que gostaria. O mais correto nesses casos é rebalancear a sua carteira, isto é, ajustar os valores para voltar à alocação original, vendendo um pouco do que cresceu e comprando o que ficou para trás. Assim você mantém o equilíbrio que planejou desde o início, sem deixar que o acaso defina sozinho como seu dinheiro ficará distribuído. Outro ponto importante que deve ser observado é que devemos separar um valor que será usado como caixa, que é como uma reserva estratégica. Além de reserva de segurança, ele serve para aproveitar oportunidades que podem aparecer, como uma queda no mercado ou um ativo que você quer comprar por um preço bom. Quando estudarmos renda variável, você verá que timing e liquidez fazem diferença. E ter dinheiro disponível evita que você precise vender outros investimentos no momento errado. Mas não se preocupe com os detalhes agora. Mais à frente exploraremos como poderemos usar esse caixa de forma inteligente. Agora que você já entende como uma carteira é organizada, vamos falar sobre como alimentá-la consistentemente. Afinal, não basta só distribuir o dinheiro uma vez. O ideal é ir crescendo seus investimentos aos poucos e para isso é importante entender o que são os aportes. Aporte é o termo usado para descrever o dinheiro que você investe regularmente. Por exemplo, se todo mês você separa R$ 300 para investir, esse valor é o seu aporte mensal. Esse conceito é muito importante porque ao fazer aportes regulares, você consegue acumular mais dinheiro ao longo do tempo, graças ao efeito dos juros compostos.
Conforme você avança no mercado financeiro, vai ouvir bastante sobre aportes, pois eles são a base para construir um patrimônio sólido. Investir regularmente é como cuidar do seu corpo na academia. Não adianta malhar um mês e ficar parado nos outros. Da mesma forma que a prática de exercícios físicos ou uma dieta saudável exigem consistência para trazer resultados, os aportes também devem ser feitos de forma contínua e disciplinada. Não importa se o valor é grande ou pequeno, o importante é criar o hábito de investir todo mês, mesmo que haja variações no valor aportado. Assim como você não espera ficar forte ou saudável da noite para o dia, o crescimento do seu patrimônio também leva tempo e exige paciência. A chave é a regularidade. Aportar um pouco a cada mês, de acordo com sua condição financeira, é o que fará diferença no longo prazo. Além dos investimentos já abordados, existem outras opções de renda fixa, como LCIs, LCAs, debêntures e fundos de renda fixa, que oferecem diferentes características e estratégias. Eles podem ser interessantes para quem já tem experiência, mas para quem está começando, é melhor focar nos investimentos mais simples e seguros. Apesar de não ser o nosso foco, vamos conhecer apenas por alto sobre cada uma delas. LCIs, letras de crédito imobiliário, são títulos emitidos por bancos para financiar projetos no setor imobiliário. Eles são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, o que os torna uma opção interessante para quem busca rendimentos maiores do que a poupança, mas com segurança. No entanto, eles costumam ter prazos mais longos e menor liquidez, ou seja, você pode não conseguir resgatar o dinheiro antes do vencimento sem perder parte do rendimento. LCAs, letras de crédito do agronegócio, são semelhantes às LCIs, mas são voltadas para financiar o setor agrícola. Elas também são isentas de imposto de renda e oferecem uma boa alternativa para diversificar os investimentos em renda fixa. Assim como as LCIs, as LCAs costumam ter prazos mais longos e podem não ser a melhor opção para quem precisa de liquidez imediata. Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos e financiar projetos. Elas podem oferecer taxas de retorno mais altas do que outros investimentos em renda fixa, mas também apresentam um risco maior, pois dependem da saúde financeira da empresa emissora. Algumas debêntures têm incentivos fiscais, como isenção de imposto de renda, mas é importante avaliar bem o risco antes de investir. Fundos de renda fixa são uma forma de investir em diversos ativos de renda fixa, como títulos públicos e CDBs, de maneira coletiva. Eles são administrados por gestores profissionais, o que pode ser uma vantagem para quem não tem tempo ou conhecimento para escolher os investimentos individualmente. No entanto, é importante ficar atento às taxas de administração e ao risco de crédito dos ativos que compõem o fundo. Ao escolher um investimento em renda fixa, é importante considerar 3 fatores principais: a liquidez, a rentabilidade e a segurança. A liquidez refere-se à facilidade de resgatar o dinheiro quando necessário. A rentabilidade é o retorno que você espera obter, e a segurança está relacionada ao risco de perder o dinheiro investido. Além disso, é fundamental entender o seu perfil de investidor. Cada perfil exige uma estratégia diferente, e a renda fixa é especialmente indicada para quem busca segurança e previsibilidade. Os perfis de investidores geralmente são classificados em 3 tipos: conservador, moderado e arrojado. Cada um deles reflete uma combinação diferente entre a tolerância ao risco e a busca por rentabilidade, o que influencia diretamente como a carteira de investimentos é montada. O conservador prioriza a segurança e a preservação do capital, optando por investimentos de baixo risco. A maior parte da sua carteira costuma ser alocada em renda fixa, como Tesouro Direto e CDBs, sendo que os mais experientes também investem em LCIs e LCAs. Esses ativos oferecem previsibilidade e são ideais para quem busca tranquilidade e proteção do dinheiro. No entanto, isso não significa que o conservador não possa ter uma pequena exposição a ativos de renda variável, como fundos imobiliários ou ações de empresas sólidas, desde que essa alocação seja mínima e bem planejada. O investidor moderado busca um equilíbrio entre segurança e rentabilidade, aceitando o nível de risco um pouco mais elevado em troca de retornos potencialmente maiores. Nesse caso, a carteira é diversificada com uma parte significativa em renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs e debêntures, e outra parte em renda variável, como ações, ETFs e fundos imobiliários. A proporção entre renda fixa e variável pode variar, mas geralmente fica em torno de 60% a 70% em ativos de menor risco e 30% a 40% em ativos de maior risco.
Esse perfil é ideal para quem deseja crescer o patrimônio sem abrir mão completamente da segurança. O arrojado está disposto a assumir riscos maiores em busca de retornos expressivos. Nesse perfil, a maior parte da carteira pode ser alocada em renda variável, como ações de empresas, fundos imobiliários, ETFs e até mesmo derivativos. Em alguns casos, é possível que o arrojado tenha até 100% do patrimônio em ativos de renda variável, mas isso não é uma regra. Mesmo quem tem um perfil mais agressivo pode optar por manter uma parcela em renda fixa, como Tesouro Direto ou CDBs, para equilibrar a carteira e reduzir a volatilidade em momentos de instabilidade no mercado. O importante é que o arrojado esteja preparado para lidar com as oscilações e tenha um planejamento de longo prazo. Entender o seu perfil de investidor é essencial para montar uma carteira que esteja alinhada aos seus objetivos financeiros e à sua tolerância ao risco. Lembre-se de que não há um modelo único. Cada pessoa pode ajustar sua estratégia conforme sua evolução e mudanças em seus objetivos ao longo do tempo. Mesmo na renda fixa, onde existe a ideia de previsibilidade, é importante lembrar que as condições podem mudar. Antes de escolher um título, é fundamental pesquisar em fontes seguras para verificar se houve alguma alteração, como mudanças nas taxas de juros, nos indexadores ou nas regras do investimento. A economia se transforma o tempo todo, e essas variações podem impactar diretamente a rentabilidade e o prazo dos títulos. Por isso, se informar bem antes de investir garante mais tranquilidade e evita surpresas no futuro. Para quem está começando, a recomendação é começar com valores menores e ir aumentando aos poucos, conforme você aprende mais sobre o mercado e entende melhor o que funciona para você. Dessa forma, mesmo que ocorram erros, eles não terão um impacto significativo na sua economia como um todo, e você poderá ajustar sua estratégia ao longo do tempo. A renda fixa ainda desempenha um papel importante na construção de uma reserva financeira. Ela é ideal para a reserva de emergência, que deve estar em ativos de alta liquidez, como Tesouro Selic ou CDBs. Além disso, a renda fixa pode ser usada para objetivos de curto, médio e longo prazo, como a compra de um carro, a entrada em um imóvel ou a aposentadoria. Uma estratégia interessante é usar a renda fixa para criar uma reserva de oportunidade, que pode ser usada para investir em ativos de renda variável quando o mercado estiver favorável. No entanto, é importante lembrar que a renda fixa também tem seus riscos. O risco de crédito é a possibilidade de a instituição emissora do título não honrar o pagamento. O risco de liquidez ocorre quando você não consegue resgatar o dinheiro antes do vencimento sem perder parte do rendimento. E o risco de mercado está relacionado às variações nas taxas de juros, que podem afetar o valor dos títulos. Por isso, é essencial diversificar os investimentos e não colocar todo o dinheiro em um único ativo. Uma estratégia inteligente para investir em renda fixa é a diversificação. Nunca coloque todo o seu patrimônio em um único investimento. Em vez disso, distribua o dinheiro entre diferentes tipos de ativos, como Tesouro Direto, CDBs e poupança. Outra estratégia interessante é a escada de vencimentos, onde você investe em títulos com prazos diferentes. Por exemplo, você pode dividir seu dinheiro em 3 partes e investir em títulos com vencimento em 1, 2 e 3 anos. Quando o título de 1 ano vencer, você reinveste o dinheiro em um título de 3 anos, mantendo sempre prazos diferentes. Isso ajuda a equilibrar os riscos e garantir uma renda constante. Por fim, é importante lembrar que o planejamento financeiro é uma forma de mordomia cristã. Em Provérbios, no capítulo 21 e no versículo 20, a Bíblia nos ensina que na casa do sábio há tesouros desejáveis e o azeite, mas o insensato tudo devora. Isso nos mostra a importância de sermos prudentes com nossos recursos, investindo com sabedoria e propósito. O dinheiro não deve ser nossa prioridade, mas uma ferramenta para cuidar de nossa família, ajudar o próximo e cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Assim como há um tempo para tudo, como diz Eclesiastes, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 8, há um tempo para poupar, um tempo para investir e um tempo para gastar com sabedoria. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derrubar, e tempo de edificar, tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear, e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, e tempo de perder, tempo de guardar, e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, e tempo de coser, tempo de estar calado,
e tempo de falar, tempo de amar, e tempo de odiar, tempo de guerra, e tempo de paz. A renda fixa é uma forma segura de começar a construir um patrimônio, mas ela deve ser parte de um planejamento maior, que inclui um orçamento equilibrado e metas claras. No próximo capítulo, aprenderemos como criar um orçamento simples, o que nos ajudará a organizar nossas finanças para que possamos alcançar os nossos objetivos.